Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós hoje vamos iniciar mais um capítulo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8. Hoje vamos ler juntos e estudar os versículos 1 ao versículo 10. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Aqui pode parecer para alguns que é uma repetição de um milagre anterior feito por Jesus. Mas, na verdade, não é. É um segundo milagre da multiplicação dos pães. E nós temos alguns detalhes interessantes e importantes que esse texto nos traz e que nos fazem, então, considerar mais uma vez o poder de Jesus, a maravilha do poder de Jesus. Em primeiro lugar, simplesmente o fato de que Jesus não repete milagre. Como eu já disse algumas vezes, e é importante lembrar, Jesus não fazia milagre simplesmente por fazer. Por isso nós vemos modos diferentes, protocolos diferentes, maneiras diferentes de curar. Detalhes interessantes de uma cura em relação a outra, mesmo quando a situação era a mesma. E aqui nós vemos alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, a misericórdia de Jesus novamente em evidência, mas agora a misericórdia daquele povo que não era o seu. Esse é um primeiro detalhe que nos chama a atenção em relação ao milagre da multiplicação dos pães. O primeiro milagre é que naquela oportunidade a maioria era do seu povo, eram judeus. Jesus estava na sua própria terra. Aqui, Jesus estava ainda em outro lugar. Ele estava de volta, fora de Israel, como nos diz o texto anterior. No final do capítulo 7, ele estava na região de Decápolis. Então, Jesus estava fora do território específico de Israel. Jesus aqui vai demonstrar a sua misericórdia também para com os gentios. E também para os gentios o pão do céu vai se manifestar. Também para os gentios o milagre da provisão de Deus vai se manifestar. Tem outra coisa interessante aqui que nós vamos começar a ver ao ler o comecinho do texto. Diz assim o texto então: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, a situação era parecida, como nós já dissemos, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. Que interessante, no primeiro milagre da multiplicação foram os discípulos que vieram alertar Jesus. Mas agora Jesus parece que quer convidar os discípulos e quer de novo ver como está o andamento, o estado da fé daqueles discípulos. É o próprio Jesus que os chama e lhes diz:
tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Há 3 dias eles estavam ali ouvindo Jesus, os seus ensinos cativantes, profundos. Há 3 dias aquela multidão estava sendo alimentada espiritualmente, mas agora Jesus diz: eu tenho compaixão dessa gente. Se eu os despedir para as suas casas, verso 3, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Esse texto aqui parece sugerir que Jesus estava convidando os seus discípulos, instigando os seus discípulos a sentir o mesmo que Jesus estava sentindo. Jesus disse: eu tenho compaixão. Esses discípulos poderiam dizer: mestre, o que o Senhor quer fazer? Mestre, o que o Senhor tem em mente? Talvez o próprio Jesus esperasse que um deles se lembrasse de: Senhor Jesus, o Senhor alimentou aquele povo com um pouquinho. Nós temos aqui outro pouquinho. O Senhor não pode fazer o mesmo? Mas vejam aqui a reação dos discípulos no verso 4. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eles muito bem observaram que, diferente daquele outro trecho, lá havia cidades próximas. Aqui nem isso tem. O lugar é deserto. Esses discípulos, ao invés de estarem atentos e deixarem a sua fé em Jesus pelo menos ser manifestada, ou ao menos que eles se voltassem para Jesus e dissessem: mestre, o Senhor quer fazer alguma coisa? Mestre, o Senhor pode fazer alguma coisa? Mas eles, numa completa descrença e numa reação obtusa, simplesmente dizem: como é que vai alguém fartar esse povo de pão no meio do deserto? Verso 5 então diz assim: e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Aqui eu fico pensando se Jesus ainda não queria insistir com eles. Quantos pães vocês têm? Como se ele quisesse relembrar exatamente a pergunta que ele tinha feito no primeiro contexto de milagre. Mas nem assim parece que os discípulos respondem afirmativamente. Eles simplesmente dizem: 7. Ordenou ao povo, Jesus, que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Novamente, coisas importantes chamam a atenção. Jesus mais uma vez abençoa, ou seja, ele dá graças pelo pão. Ele ordena ao povo que se assente, dá graças, agradece a Deus, provavelmente com os olhos voltados para o céu, exatamente como ele fazia, era costumeiro de Jesus fazer assim, e ele simplesmente repartiu. A sua misericórdia, mais uma vez, prevaleceu. A sua misericórdia traz ali um milagre extraordinário e transforma aqueles 7 pães em alimento para 4.000 homens. Certamente aqui pelo menos o dobro de pessoas, contando as famílias que ali estavam certamente presentes. O texto ainda diz no verso 7 que eles tinham peixinhos e Jesus também deu graças e mandou que eles fossem distribuídos. E o texto novamente relata e marca o fato de que eles comeram e se fartaram. E além disso, dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Comeram, fartaram-se e a comida sobrou. Eram cerca de 4.000 homens, o texto diz. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, o texto diz, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Parece que é uma coisa tão simples, parece que é lugar comum, mas não permita que, assim como para os discípulos, um milagre tão extraordinário, tão maravilhoso, escape o seu coração, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Veja, perceba a misericórdia, a compaixão de Jesus. Veja que o pão da vida providencia mais uma vez, depois de alimentar espiritualmente aquele povo,
providencia também o alimento físico. Nós podemos depender de Jesus para tudo. Ele é suficiente para prover cada uma de nossas necessidades. Ele é o Filho de Deus, aquele por meio de quem Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3, com toda sorte de bênçãos. E Paulo também diz lá em Romanos capítulo 8 que Deus deu com Jesus todas as outras coisas. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É a Ele que nós podemos ir, é nele que podemos confiar com tudo aquilo que precisamos. Ele vai suprir segundo a sua riqueza. O que nós vemos aqui é um milagre extraordinário, fruto do amor e da compaixão de Jesus. O que nós vemos aqui é a alimentação espiritual e também física de um povo que era faminto, sedento por Deus. Um povo que estava recebendo atenção, que estava recebendo refrigério, que estava recebendo ensino, que estava sendo ali ensinado e cuidado pelo próprio Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 8 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.